Esse vai dar mais sucesso que está matando. Vendo o número legal e sobre as bênçãs de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para que em pé ouçamos com a mensagem negativa. Exortação a que se confie somente em Deus. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Jedutum. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sede pouco segura. Eles somente consultam como hão de delibar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Eu informo os senhores vereadores que será passado o livro para a assinatura da ata da sessão ordinária e extraordinária, dia 25 de outubro. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura, ofício número 901 do Executivo. Boituva, 21 de outubro de 1993. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando para a apreciação de Vossa Excelência e demais pares desta Igreja Casa de Leis o balancete referente ao mês de setembro de 93 desta Prefeitura Municipal, de acordo com as instruções número 4/70 do Tribunal de Contas do Estado. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. O devido balancete está em anexo. Será fornecido pela Secretaria. Faz mão do senhor secretário para a leitura, ofício número 897 do Executivo. Boituva, 19 de outubro de 1993. Senhor Presidente, recebemos a indicação número 120/93 de sua autoria. Esclarecemos que oficiamos a Telesp solicitando a instalação de um orelhão no Parque Residencial Novo Mundo. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Passo a mão do senhor secretário para a leitura, ofício número 904 do Executivo. Boituva, 3 de novembro de 1993. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando em anexo para a apreciação de Vossa Excelência e demais pares dessa Igreja Casa de Leis o demonstrativo trimestral dos recursos aplicados na educação nos meses de julho, agosto e setembro de 1993, em atendimento ao artigo 212 da Constituição Federal e artigo 256 da Constituição Estadual. Sendo só para o momento, aproveitamos da oportunidade para renovar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Querido balancete, demonstrativo trimestral, está anexo. Será fornecido pela Secretaria. Passo a mão do senhor secretário para a leitura, ofício número 907 do Executivo. Boituva, 3 de novembro de 1993. Senhor Presidente, em atenção à indicação número 135/93 do vereador Odeio Ivan Cardoso, informamos que estamos procedendo estudos para viabilizar a contratação de um médico ortopedista
para atendimento dos postos de saúde. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Passo a mão ao senhor secretário para leitura o ofício número 911 do Executivo. Boituva, 3 de novembro de 1993. Senhor Presidente, em atenção à indicação número 136/93, do vereador Getúlio Ferraz da Silva, informamos que oficiamos a Teresp solicitando a instalação de um orelhão em frente ao fórum. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Será fornecido pela Secretaria. Passo as mãos ao senhor secretário para a leitura o ofício número 913 do Executivo. Trata de resposta a indicações do vereador Ironildo Ferreira da Silva. Boituva, 3 de novembro de 1993. Senhor Presidente, em resposta às indicações do vereador Ironildo Ferreira da Silva, informamos, número 129/93, o serviço já está programado. Número 130/93, na Prefeitura não consta que a firma Jato de Areia Costa se localiza na rua José Celso Amaral. O que consta é a inscrição municipal número 2582/93, em nome da senhora Elizabeth de Siqueira, com atividade de prestador de serviço autônomo de jato de areia. Como a Prefeitura e a CETESB já haviam sido acionadas através de reclamações, constatou-se que a mesma está funcionando irregularmente pelo fato de não ter licença do local ser exclusivamente zona residencial. Estamos tomando as providências necessárias para sanar a irregularidade. Número 131/93, o funcionamento em 1994 da EMEI no bairro Santa Cruz, que já está definido desde abril de 93. Número 132/93, a referida via já está inclusa no programa de pavimentação de 1993, só não foi concluído devido às chuvas. Número 133/93, a Vigilância Sanitária já inspecionou o local, originando a notificação preliminar de 3 de 11/93, solicitando providências do proprietário visando sanar as irregularidades. Número 134/93, já existe o programa de saneamento básico implantado conjuntamente entre Prefeitura e Sabesp. Poeira, sem comentários. Policiamento, já existe pedindo a PM para patrulhar o local, mesmo em dias que não haja inaugurações. Posto médico, o atendimento já é executado através da rede existente. O ideal seria atender a domicílio, mas ainda não chegamos a este estágio. Sem mais para o momento, aproveitamos da oportunidade para apresentar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Será fornecido pela Secretaria. Passo as mãos ao senhor secretário para a leitura o ofício número 915 do Executivo, que trata de resposta a indicações do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Boituva, 3 de novembro de 1993. Senhor Presidente, em atenção às indicações do vereador Getúlio Ferraz da Silva, informamos, número 124/93, o pedido para instalação de semáforo na esquina das ruas Guilherme Primo com a Avenida Mário Pedro Percelino encontra-se em estudo. E podemos adiantar que o Executivo apoia integralmente a indicação e implantação deverá ocorrer durante o ano de 1994. Número 125/93, a recuperação da estrada Santa Cruz, que vai da propriedade do senhor Pedro Tiravassi até a Capela Santa Cruz, já está programada. Número 127/93, atendendo solicitação verbal do companheiro vereador, já procedemos à limpeza geral da via pública. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Será fornecido pela Secretaria. Passo a mão ao senhor secretário para a leitura o ofício número 917 do Executivo, que trata de resposta a indicações do vereador Valderi de Campos. Boituva, 4 de novembro de 1993. Senhor Presidente, em resposta à indicação número 121/93 e 123/93, o vereador Valderi de Campos, informamos a construção de um obstáculo tipo tartaruga na rua Benedito Pires está sendo discutido em conjunto com a Comissão Municipal de Trânsito
Quanto às precauções a serem tomadas com os moradores das casas da FEPASA, elas passarão a ser colocadas em prática já a partir do próximo evento, colocando um guarda municipal no local. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo ao nosso senhor secretário para a leitura. Correspondência encaminhada pelo Ministério da Educação sobre convênio. A Câmara de Vereadores, Boituva, Brasília, 26 de outubro de 1993. Prezado senhor, cumpre-me informar a Vossa Senhoria de ordem do excelentíssimo senhor Ministro do Estado da Educação e do Desporto, professor Murilo de Avelar Engel, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, liberou recursos do orçamento próprio desta autarquia relativos ao instrumento abaixo, beneficiado a Prefeitura do Município de Boituva, espécie convênio número 2787/93, objetivo construção de escola, valor 10.200.000 cruzeiros reais, parcela 1, vigência 21/10/93 a 9 de abril de 94, empenho nota de crédito 93 NE 07158, ordem bancária 93/0B 06905, banco e agência 001 1649 7, data de pagamento 25/10/93. Cordialmente, Carlos Henrique Leal Porto, secretário executivo da Secretaria FNDE. Observação: sistema em fase de implantação. Segundo informações do senhor prefeito, a intenção é, através desse convênio, construir a escola aqui no Jardim Oriano. E passo ao senhor secretário para a leitura, indicação número 137, de autoria do vereador Nivaldo de Assis. Senhor presidente, indico a mesa após o ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da Prefeitura, visando a ser procedida uma conservação da BTV 010, que liga o córrego Tio Baiúva, a Capela Santa Cruz, bairro Sítio Grande. Sala das sessões, vereador José Ângelo Biagioni, em 8 de novembro de 1993, Nivaldo de Assis, vereador. A indicação será encaminhada. Passo para a leitura a indicação número 138 do vereador Nivaldo de Assis. Senhor presidente, indico a mesa após o ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da Prefeitura, visando a ser procedida uma conservação da BTV 116, que liga a rodovia Castelo Branco, quilômetro 107, ao bairro Corumbá, próximo à propriedade do senhor Manuel Leite de Camargo. Sala das sessões, vereador José Ângelo Biagioni, em 8 de novembro de 1993, Nivaldo de Assis, vereador. A indicação será encaminhada. Passo ao senhor secretário, indicação 139, de autoria do vereador Valdivino Antônio Marcus. Senhor presidente, indico a mesa após o ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da municipalidade, visando a ser procedido um levantamento sobre o número de alunos do primeiro grau, residentes do Recanto Maravilha e que frequentam escolas de nossa cidade. Tal levantamento seria para se ter uma ideia se o referido bairro comporta ou não uma escola, e caso isso se confirme, que se dê prioridade à construção da mesma no citado bairro. Sala das sessões, em 8 de novembro de 1993, Valdivino Antônio Marcusso, vereador. Peço permissão ao vereador para subscrever com ele. Referida indicação será encaminhada. Eu passo as mãos do senhor secretário para a leitura o projeto de lei 48/93 do Executivo, que autoriza a Prefeitura do município de Boituva a celebrar convênio com o Ministério da Saúde, objetivando a construção de uma unidade básica de saúde no município de Boituva e da outras providências. Ofício 922/93, Boituva, 4 de novembro de 1993. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando o projeto de lei número 48/93, que
4 de 11 de 93, que autoriza a Prefeitura do município de Boituva a celebrar convênio com o Ministério da Saúde, objetivando a construção de uma unidade básica de saúde, UBS, neste município e da outras providências. O convênio estabelecido nesta lei visa o repasse de recursos financeiros por parte do Ministério da Saúde no valor de até 54 milhões de cruzeiros reais, certo de podermos contar com apreciação e votação favorável por parte dos nobres edis do referido projeto de lei. Desde já agradecemos e expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Parecer. Projeto de lei número 48/93, de 4 de novembro de 1993, autoriza a Prefeitura do município de Boituva a celebrar convênio com o Ministério da Saúde, objetivando a construção de uma unidade básica de saúde, UBS, no município de Boituva e da outras providências. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura do município de Boituva, através de seu Poder Executivo, autorizada a celebrar convênio com o Ministério da Saúde, objetivando a construção de uma unidade básica de saúde, UBS, neste município de Boituva. Artigo 2º. O convênio estabelecido no artigo 1º desta lei visa o repasse de recursos financeiros por parte do Ministério da Saúde no valor de até 54 milhões de cruzeiros reais. Artigo 3º. Fica a Prefeitura do município de Boituva autorizada a abrir na seção de contabilidade um crédito adicional especial no valor de 54 milhões de cruzeiros reais, necessário à cobertura das despesas decorrentes da aplicação do convênio estabelecido na presente lei, na dotação orçamentária, categoria econômica e funcional programática, conforme classificação a saber: 2. Poder Executivo. 2.5. Saúde e saneamento. 251. Saneamento. 4110. Obras e instalações. 13754281.06. Construção de obras públicas. 54 milhões de cruzeiros reais. Soma 54 milhões de cruzeiros reais. Artigo 4º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da utilização do excesso parcial da arrecadação provenientes do convênio firmado com o Ministério da Saúde. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 4 de novembro de 1983. Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Referido projeto já comparecer, dá para a ordem do dia. Presidente, em cima desse projeto, queria apenas aproveitar a oportunidade de fazer uma indicação verbal. Queria que o senhor prefeito nos informasse se, quando se realiza um convênio dessa natureza, ele teria que ser especificamente para a construção de uma unidade básica de saúde, ou ele poderia também ser transferido para hospital. De repente, nós poderíamos estar deixando de receber uma importância pontual que poderia completar as obras da nossa maternidade. Eu não sei, teria que ser discutido com a classe médica, inclusive, se o mais urgente seria o término da maternidade ou a construção de mais uma unidade de saúde. Está aí o nosso colega médico, poderia até me orientar. Apenas para que eu tire a dúvida se, nesse caso, teria realmente o convênio ser específico para construir essa unidade básica. Quem sabe nós poderíamos transferir parte desses recursos para a maternidade, então acho que seria também bastante oportuno. Gostaria, inclusive, de ouvir a opinião do nosso colega médico para ver se é procedente a minha questão. Então, eu faço uma indicação, senhor presidente, por gentileza, que o senhor prefeito nos informe se é realmente obrigatório construir essa UBS ou poderia se estudar a possibilidade de transferir recursos. A menos que vocês tenham alguma informação para a gente. Não, eu não tenho esse respeito. Na verdade, então nós iríamos encaminhar não em forma de indicação, porque na verdade está solicitando informações. Mas deixe claro o meu voto favorável ao projeto. Então, Terão outros projetos dessa natureza. Eu acho que a colocação que o vereador está fazendo ela é bastante, vamos dizer, oportuna, certo?
Nós iremos então oficiar o senhor prefeito para que ele esclareça essa dúvida, que eu tenho certeza é uma dúvida de todos nós nesse momento. Presidente, o senhor permite que eu esclareça a dúvida do nosso colega? É um prazer. Não. Este vereador aqui já esteve consultando, inclusive, eu estive em audiência com o secretário da Saúde há 15 dias atrás, o presidente tem conhecido disso, e todos os convênios firmados, não só com a Secretaria de Saúde, seja qualquer que seja o convênio, a Prefeitura é obrigada a dirigir a verba tão somente para aquilo e presta a conta tão somente para aquilo. Ou seja, nós compramos tantos tijolos, tantos sacos de cimento, tanto isso, exatamente para aquela obra. Ou seja, nesse sentido, a Prefeitura teria que pedir para a Secretaria, sugerir ao Legislativo Estadual uma suplementação de verba que a Secretaria do Estado então pediria para que viesse esse dinheiro para a Secretaria, para o hospital. Não seria um convênio, na realidade. A respeito as duas obras são prioritárias, né? Mas nesse sentido aí, existe uma questão que o Hospital de Boituva é uma entidade filantrópica, portanto seria um hospital, uma fundação, seria praticamente uma entidade privada, né? Então não é uma coisa pública, como que essa verba está chegando, então não existe as diferenças que o colega acabou de dizer. Eu acho que para o hospital ia dar certo, porque se fosse um hospital municipal, talvez aí poderia ser usado. O hospital de Boituva não é municipalizado, então... O vereador sabe que ele é uma entidade filantrópica. Eu gostaria de esclarecer em cima dessa colocação que o doutor João fez. Nós participamos da última reunião do Conselho de Curadores do Hospital e nessa reunião então ficou decidido, inclusive o senhor Ítalo Labronice, como representante inclusive da família, estava presente e ficou, vamos dizer, decidido naquela reunião de que seria tomadas providências no sentido de ser extinguida a fundação, que seria apenas mantido então o Hospital e Maternidade do João Labronice. Com isso daí, então, criaria essa oportunidade da entidade individualmente tentar receber esses recursos. A dificuldade que está se encontrando nesse momento, a título de informação, para que a coisa caminhe nesse objetivo, é a falta que existe no momento do promotor efetivo dentro da Fórum de Boituva, porque como fundação, então é necessário que o Ministério Público, como curador da fundação, se manifeste. Mas a coisa está caminhando exatamente pela extinção, já com concordância de todos os conselheiros e também da família Labronice na pessoa do seu Ítalo. Gostaria de... Só para não passar desapercebido, quando o nosso colega afirma que eu tenho conhecimento que é uma entidade filantrópica, é claro que eu tenho, só que não procede as informações, porque quando esse vereador era tesoureiro da entidade, nós recebemos muitos benefícios do Estado. Não é o fato de ser filantrópico, não impede. Recentemente a nossa maternidade recebeu, na época, 50 milhões de cruzeiros do Estado. Então isso não impede. É claro que complica um pouco, mas o Estado já tem nos ajudado, e queira Deus que nos ajude, porque nós precisamos. Não, eu concordo com você. Só que esse dinheiro vem via Prefeitura. Essa informação Esse dinheiro é repassado da Prefeitura para a entidade filantrópica. A entidade filantrópica em si não pode pleitear essa verba, porque ela é uma entidade filantrópica. Mas vai ser, dependendo da colocação, então nós vamos oficiar o senhor prefeito a respeito do convênio com o Ministério da Saúde. Eu não tenho mais nada a respeito da ordem do dia. Antes de passar para o expediente, antes de passar para a ordem do dia, eu deixo, se algum vereador deseja fazer alguma manifestação. Senhor presidente, novos colegas, eu poderia ter feito uma indicação, simplesmente, mas eu acho que eu decidi fazer, seria uma sugestão ou até uma manifestação que eu acho que vem de encontro aí ao interesse de todos nós, principalmente aqueles que residem aí no Marcos da cidade, ao redor da Gênio Mota, tem sentido um problema muito sério com relação à segurança. Nós temos dificuldade com relação à segurança há muito tempo, mas nesses últimos dias se agravou por demais. O próprio companheiro Vanderlei pode também ser testemunha de que tem ocorrido, e a gente tem que tomar uma atitude, uma posição.
Eu não iria relatar aqui todos os fatos ocorridos, porque realmente foram lamentáveis, foram incidentes horríveis, guardadas as devidas proporções, incidentes comparáveis aos arrastões do Rio de Janeiro. Nós estamos numa situação realmente terrível e nós temos, o Poder Legislativo tem que tomar uma posição, uma atitude, de alguma forma, e eu achei melhor dessa forma sugerir ao presidente que nomeasse uma comissão, como a Câmara toda, a mesa, enfim, como a Excelência achar mais viável, que nós nos reuníssemos com o nosso delegado, nosso comandante da Polícia Militar, também do Judiciário, representante. Sabemos pelo jornal aí que está vindo aí o nosso grande companheiro e amigo, o comandante Adalto, uma expectativa já há algum tempo da gente, graças a Deus, esperança nossa muito grande em cima dele, que ele faça com que a polícia atue um pouco mais, ou muito mais talvez, do que ela vem atuando, porque eu acho que não temos mais outra saída, nós não temos o poder de polícia de chegar e interpelar quem quer que seja na rua, porque privar pela nossa segurança pessoal principalmente, e também não temos o poder de chegar e ficar prendendo ou fazendo briga, coisa que vizinhos meus fizeram esses dias lá e acabaram até apanhando. Eu acho que isso não pode acontecer. Esses grupos, nós já temos conhecimento, até nome que existe, grupo de boné, grupo sem boné, é um negócio horrível, isso não pode acontecer, nós temos que tentar cortar o mal pela raiz. O negócio é realmente muito sério, não é um negócio assim, não, vamos colocar um guarda patrimonial, não, o negócio é muito sério, é perigoso. Antes que aconteça morte, escoriações, machucados, isso aí acontece todo final de semana. São vagabundos, são pessoas, são adolescentes que você vê transitando, ainda pequenos, se conhece de alguns que transitam de dia, de noite no trabalho. Eu acho que, no modo de ver, são até a grande maioria deles vagabundos, e eu acho que tem que realmente nós temos que tomar uma posição. Então, eu sugeriria essa, imediatamente, o mais breve possível, essa reunião. E eu não estou falando que eu ouvi dizer, não, eu vi muita coisa acontecer e gostaria de falar com mais detalhes na presença das autoridades competentes da área de segurança. Espero contar com o apoio da maioria aí nesse aspecto. Só uma pergunta, nosso vereador. Essa situação existente é por causa do bloqueio da rua? Não. Não? Isso já vem acontecendo já há algum tempo, só que com o passar dos dias, eles vendo coisa na televisão. Passar do dia ou com o bloqueio da rua? Não. Da Está rua? acontecendo já há bastante tempo, já há meses, só que agora está acabou o negócio, aumentou mais o volume de pessoas. Eu acho que eles estão assistindo muito o Jornal Nacional e viram a Arrastão do Rio de Janeiro, querem fazer igual aí, né? Quebrando os religiosos, Eu acredito que esse bloqueio piorou. mas não é que o pessoal que frequenta aquela rua bloqueada, o pessoal de outro nível. Mas você deu a possibilidade de eles virem para a cidade para ficar em casa. Mas eles estão livres para vir em qualquer lugar. Então, exatamente. Então, Eles eu sempre vieram. acredito que deve ter prejudicado muito mais os moradores desse ato de vandalismo. Começou maior a partir do momento que fechou. Não, inclusive os lados vandalismo não são de preço. Não são presidentes? Não são ciganos. É Alguns casos da engrenagem até a linha, o clube, não sei, o valso, alguma coisa assim para cima. Eles nem subindo e vão arrebentando tudo. E Pelas chega. informações que eu tenho, também não dá para cá. De moradores, as informações que eu tenho, não dá para cá. Eu não tenho. Eu sou morador da rua, eu posso dizer com conhecimento de causa. E a coisa realmente, eles vêm de todas as Não, eu sou a favor do as senhor, zonas periféricas da cidade, vem de todos os lados e se reúnem ali na praça e aí começa a subir. Eu gostaria que as medidas fossem tomadas imediatamente. Não deveria esperar amanhã para fazer a comissão. Deveria imediatamente amanhã reunir vários vereadores e uma delegação e conversar. Vai fazer essa tomar tudo. Ninguém conversa, existia alguma coisa antecipada ali mais informada. Vamos partir para cá, vamos cortar o resto para cá. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu estou
democraticamente, eu estou deixando que cada um se manifeste, para que depois, então, eu possa passar para todos os senhores vereadores a atitude que essa presidência já tomou no dia de hoje, certo? Mas a palavra ainda continua. Muito oportuna o pronunciamento do vereador Valdivino Marcus com o que tem acontecido ultimamente na região central da cidade. Eu acho que, só para esclarecimento ao nobre vereador Ferreira, não tem nada a ver com o fechamento da rua. O fechamento da rua partiu de um abaixo-assinado de um grupo de jovens decentes, um grupo de jovens de bom comportamento, que pediram aquilo para uma maior segurança para eles naquele trecho de ponto, naquele trecho de rua que eles estão acostumando a fazer o ponto. Então ali, isso aí eles foram beneficiados com a segurança por causa de veículo naquele trecho. O problema que tem acontecendo com o relato do Valdivino Marcus, vem acontecendo atos de vandalismo e brigas de um grupo de rapazes após a meia-noite, algazarras pelas ruas até de madrugada. Eles estão destruindo a praça central da nossa cidade, depredando e com brigas e provocações. A guarda patrimonial já é testemunha dos fatos, só que a guarda patrimonial, nós todos temos conhecimento, eles são limitados a tomar as atitudes. Eles devem acionar a polícia militar. Mas só que, na maioria das vezes, em final de semana, quando eles acionam a polícia militar já está atendendo outros casos em outros locais da cidade e demoram para atender aquelas reclamações. Então, realmente, essa turma, como eles já denominaram a turma do boné, eles são um grupo de 30, aproximadamente uns 30 rapazes, que eles chegam a fim de procurar encrenca com rapazes de boa índole e a fim de querer aparecer alguma coisa assim. Talvez esses estão assim, retratando essas atitudes de jornal nacional, alguma coisa nesse sentido, e realmente precisa pôr um basta nisso aí, porque já faz uns 5 finais de semana que está acontecendo e tornou-se claro, todos os finais de semana já, essas brigas desses rapazes. Eles mesmos já estão se vangloriando, que eles estão batendo em todo mundo e ninguém está tomando conhecimento. A polícia, numa das vezes, a polícia tomou atitude severa, atitude drástica, e eles quiseram investir contra a polícia militar, contra 2 ou 3 PMs que tomaram atitude contra eles. Então, realmente, eu acho bastante oportuna. Eu reforço o pedido do vereador Valdivino Marcus ao senhor novo presidente, para que nomeie uma comissão de vereadores para que, em conjunto, tenha uma audiência com o delegado, com o comandante, para que solucione esse problema. E também gostaria, por intermédio da Câmara Municipal, dar as boas-vindas ao comandante Adalto, por ele ter assumido o comando da Polícia Militar de Boituva desde o início do mês de novembro. Dar as boas-vindas da nossa Câmara Municipal ao comandante. Mais algum vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, quero endossar totalmente as palavras do vereador Valdivino, Vanderlei também, mas eu não posso deixar de relembrar aqui, senhor presidente, a oportunidade é muito boa, que algumas sessões atrás nós levantamos a segurança e de uma certa forma foi até um pouco criticado pelos colegas, porque nós já tínhamos conversado com o prefeito, ele havia prometido para nós um investimento maior na segurança, e eu sei que ele vai fazer, inclusive ele pretende incutir alguma coisa no IPTU. Mas eu disse naquela época que, de repente, tem coisas que não pode esperar. Como o senhor me dizia hoje à tarde, esse é um assunto que não pode esperar. Então não dá para a gente aguardar para o ano que vem. As medidas têm que ser tomadas imediatamente, agora. E quero aproveitar a carona de Vossa Excelência, nobre vereador, para colocar um outro problema muito sério. Ainda quando nós conversávamos à tarde, nós fomos cobrados por um munícipe e eu havia informado ao nosso colega que eu havia recebido cerca de meia dúzia de telefonemas na tarde de hoje, chamando a atenção desse Poder Legislativo para o problema do trânsito
pela cidade, vindo da Castelo Branco, através da Avenida Paudalho, senhor prefeito. Uma senhora, pelo telefone, chegou a dizer: quando é que nós vamos buscar soluções? E aí eu lembrei do slogan de Vossa Excelência, que é buscando soluções. Conversando com o prefeito, eu acabo dando razão ao senhor prefeito, porque ele disse o seguinte: eu estou aguardando sugestões. Eu não tenho uma solução mágica para o problema. Eu estou pedindo para os vereadores que tragam soluções. Se nós, senhor presidente, não nos reunimos informalmente, não conversamos informalmente, não discutimos os assuntos informalmente, nós não teremos condições de levar sugestões ao senhor prefeito. Um morador disse o seguinte, que a situação lá na Avenida Paudalho não pode mais continuar daquela forma. Só para que os senhores tomem conhecimento, no último sábado, se não me engano, uma carreta jogou uma menina andando de mobilete numa valeta. Está, segundo a informação desse morador, tem carreta podando carreta na Avenida Paudalho. Eles levantam também um outro aspecto, que nos finais de semana é muito grande o acesso de populares por aquela avenida até o Parque Ecológico. E, segundo eles que assistem diariamente esse programa, a possibilidade do atropelamento é imediata, senhor presidente. E disse o morador: vocês, vereadores, estão esperando matar alguém para depois tomar alguma medida? Eu não tenho a forma mágica, acho que ninguém tem. Mas nós vamos buscar. E como é que nós vamos buscar? É fazendo isso que o senhor vereador pediu. Vamos nos reunir mais, senhor presidente, vamos formar comissões e vamos levar sugestões para o senhor prefeito. Ele me disse ainda esses dias: assim que nós levarmos uma sugestão plausível, viável, ele não terá dúvida nenhuma em tomar medida. Agora, nós não temos discutido o assunto. E a população acaba nos chamando de omisso, senhor presidente. Então, realmente chegou o momento de nós discutirmos mais segurança e discutirmos mais esse trânsito na cidade. O nobre vereador senhor Miguel fala em sugestões. Eu acho que é uma hora oportuna também da gente, naquele plano diretor que discutiu, é uma das sugestões que a gente levou por escritas através dessa Câmara, foi uma saída. Eu conversando com o PM, com o sargento, que o prefeito se propôs, acionou eles para ir lá multar aquela coisa toda e eles perderam a autoridade de impedir que uma carreta, que um motorista se passasse por dentro do Boituva, uma vez que nós não fizesse uma de sinais. Como que você pode um caminhão desviar do pedágio, vindo para Boituva, ele justificava mil coisas e não tinha como a autoridade militar impedir que ele passasse. Mediante isso aí, conversando com o sargento e demais policial que fizeram essa confrontação lá com o motorista, a gente deu sugestões que usasse, que melhorasse aquela estrada que dá acesso a Vicente Palma, e da Vicente Palma a SP-129 e a SP-129 a Castelo Branco. Aí o próprio policial, ele tinha o argumento para discutir, para multar, para impedir, uma vez que tivesse lá quem desviasse do pedágio, chegava um policial lá, falava, dava o endereço para ele, muito bem, uma placa grande, indicando o trânsito onde ele poderia se desviar. Então, o prefeito, é lógico, não sei o que ele fez, aquela indicação minha, mas eu acho que é válido, porque também foi discutido no plano diretor aqui nessa Câmara. Eu acho que é válido, é uma coisa que, questão de tempo, como disse o vereador Oreira aí, não tem material, não tem pedregulho, não tem máquina, mas é uma sugestão que é válida. Não passa por dentro da cidade. Vamos passar onde? Não precisa desapropriar área nenhuma, porque a estrada lá existe. Existe o respeito daquela estrada, só está desativada. Só passa trator, charrete e cavaleiro. E por que não? O prefeito não acatar essa sugestão, provisoriamente, podemos dizer, e sair ali da Vila Aparecida, que é o posto, sair lá na Vicente Palma, SP-129 e Castelo Branco. Então, só uma das sugestões, que eu acho que melhor do que essa daí, não tem a outra. Melhor do que essa daí, não tem a outra.
Só uma parte. Mas ele passa pela paulada de um jeito, né? Ele não acaba o problema de hoje. Ele tem que subir a paulada de qualquer jeito. Ele vai pegar ali no posto de saúde novo, não é importar, não é isso? Quer dizer, o certo era não deixar ele entrar lá naquela estrada que vem da cidade, ele pudesse ir direto, né? Não sei se é problema. Outro aspecto também, esse caminhão, além de ter esse problema na paulada, a pé e tudo mais, ele não faz nada, ele estraga nosso asfalto e fica muito mais caro. Ele passa por aqui e vai embora. Ele simplesmente ele traz sujeira para a cidade. Está de terra, barro, às vezes quando se chove, ele vem sujar o asfalto, que acaba com o asfalto. Aquelas vagas traseiras não servem, se não faz uma curva na esquina, arranca asfalto. Então não tem realmente que proibir. Agora, quando o Nelson dizia que nós fomos indagados pelo morador, ele sugeriu, inclusive, que, como existe, proibir o tráfego de caminhões na Genoa. Proibir o tráfego de caminhões também lá. Tá certo? Aí nós colocamos aquele aspecto. E os moradores da região ali, né? Eu vou para a Caminha Rosa, por exemplo. Eu vou pelo caminhão, não posso passar por lá. Tem algumas coisas que não tem difícil solução. Realmente tem que pensar bem o que você vai fazer. Inclusive pedimos sugestão. Foi o que nós pedimos a ele, inclusive isso, que o prefeito pediu a Nelson. Nós também pedimos a ele. Que pessoa desse sugestões? Eu só citei isso daí com forma de argumento para o policial. Se você tem uma vicinagem bem conservada, por exemplo, pedregulhada, ele vem com o pau d'água, tem por onde ir. Então, isso pode fazer com que acionar o policial até multar ou fazer uma coisa. O sentido dele é desviar o pedaço. Então, você tem outra saída? Tem. Joga ele para lá, para Vicente Palma, ou SP 129 para Castelo Branco. Quer dizer, agora não tem uma outra saída, infelizmente vai passar para o centro da cidade. Eu queria passar a presidência para o vereador Vanderlei. Senhores vereadores, senhor presidente, o assunto relacionado ao tráfego de veículos pesados, vindo pela Avenida Paulada, passando pelas ruas da cidade, é um assunto que já há bastante tempo vem merecendo, vamos dizer, a atenção deste vereador, no sentido de se buscar realmente uma solução para o problema. Nós precisamos partir do seguinte princípio, de que o caminhão que sai da Castelo Branco para pegar a Avenida Paulada, na verdade ele está saindo e utilizando dessa via com o único objetivo de fugir do pedágio. Eu concordo, respeito as colocações que o vereador Getúlio insistentemente tem feito, mas eu entendo que as providências que o município deve procurar buscar nesse momento é uma forma assim mais objetiva, com custo menor e visando inclusive resguardar o interesse não do Antônio Carlos que mora na Caninha Rosa, não do Monteiro que mora na Chácara dos Pinhais, não do Pedrinho Walter que mora lá no Sítio Grande, não do Sr. Manuel Leite que mora do outro lado lá. Mas nós temos que partir do seguinte princípio, de que aquele viaduto que existe ali naquela localização, ele, com o decorrer do tempo, ele vai ser, na verdade, uma via de acesso, onde vai ser interligado, então, aqueles bairros de uma maneira, inclusive, efetiva na Castelo Branco, e não forçando com que ele tenha que fazer os desvios que hoje ele tem. Se nós partirmos do seguinte princípio, de que constitucionalmente a própria Constituição Federal permite, a própria lei orgânica permite, e que nas vias que sejam seladas e mantidas pelo Poder Público Municipal, o Poder Público Municipal então exerça não só a fiscalização, mas também diga de que forma ela deve ser usada, inclusive bem claramente dizendo que ele está inclusive autorizado a criar um pedágio. E se nós formos analisar e buscar as experiências de outros municípios, onde enfrentam os mesmos problemas nossos, e mais recentemente, não sei se os vereadores tiveram a oportunidade de ver no jornal do CEPAM, o próprio município aqui de Tirapina criou esse pedágio,
em outro município mais distante criou pedágio porque os caminhões desviavam da balança. Então nós temos que partir do seguinte princípio, de que o problema é um problema do município, mas não cabe ao município buscar uma alternativa no sentido de investir para resolver um problema para que os caminhões continuem desviando do pedágio da Castelo Branco. Então, eu acho bastante oportuna a colocação que o vereador Nelson Toriguelo fez, no sentido de que se forme uma comissão para que se realmente trate do assunto, do problema do tráfego dos caminhões pesados. Como eu também concordo com o vereador Nelson Toriguelo, no sentido de que o Poder Legislativo, ele tem que, a cada dia que passa, ele está mais entrosado, mais participante nos problemas que dizem respeito a nível do município. Como eu concordo também com a colocação que o vereador Valdevino fez, o vereador Vanderlei Franco fez, como a colocação que o vereador Milton fez com relação ao fechamento da rua. Mas se nós formos analisar, ninguém chegou para essa juventude que está ali na rua e disse, vocês têm que ficar aqui. Como também não adianta nada chegar para essa pessoa e dizer, vocês têm que sair daqui. Porque se fosse assim fácil quebrar uma tradição, quando se inaugurou a praça pública da 31 de março, eu não entendo, não existe lugar mais agradável, mais seguro de ficar a juventude ali na praça do que ficar no meio da rua. Mas esse problema é um problema que existe há 20, 25 anos atrás, talvez 30 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos. Qual era a tradição aqui em Boituva? Eram os casais e as pessoas subirem e descerem a rua principal. Mas não descer a rua principal como um todo. Existia duas calçadas, mas eles queriam descer pela calçada do clube, porque a outra calçada ficava vazia. Isso era uma tradição. Como hoje, então, é tradição aquelas pessoas estarem ali. Esse vereador manifesta publicamente, ele é favorável à manutenção do fechamento da rua Coronel Jânio Mota, porque assim como o vereador Nelson Toriguelo colocou que aquele eleitor preocupado, aquele cidadão preocupado com a sua filha, com a carreta, quase jogou lá na barroca, quase acidentou, também fica uma outra pergunta. E se amanhã a rua estiver aberta e um carro atropelar 3, 4, 5, de quem vai ser a responsabilidade? Quem vai assumir? Então eu acho que nós temos que efetivamente buscar essas soluções, mas buscar ela com objetividade. Se o problema desses caminhões que estão hoje saindo da Castelo Branco, passando pela nossa cidade, é apenas com o objetivo de desviar o pedágio, está fácil de resolver. Implanta um pedágio lá, cobra o mesmo valor que está se cobrando de lá, eles vão continuar indo pela Castelo Branco. O que nós precisamos, na verdade, se preocupar é que critério adotar com os veículos do município de Boituva. Nós podemos, o problema não são os veículos, automóveis de passeio, o problema são as carretas. E vocês me perdoem a sinceridade e a honestidade, ninguém nessa sala aqui sofre muito mais o problema das carretas do que eu. São 5, 6, uma podando outra, parando no meio do caminho. Então, eu coloco dessa forma. Eu acho que é necessário que a gente encare os problemas de frente, no sentido de realmente buscar a solução que precisa ser dada. É o que eu gostaria de colocar com relação aos assuntos, como vereador, não como presidente da Câmara. Presidente, eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Eu concordo em gênero e grau com tudo que foi dito aqui. Com tudo que foi dito aqui. E nós sabemos que a solução para a Avenida Paudalho ou é desviá-la, que implica em custo, ou é fazer um pedágio. Agora, suponhamos que nós decidimos fazer um pedágio. Alguém viu isso escrito no orçamento? Nós temos que delegar no orçamento que isso vai existir. Ou não, senhor presidente? Estou errado? Está errado. Concordo. Outro detalhe, senhor presidente. Porque não se refere à obra. Aceito sua explicação. Marinheiro do primeiro viagem. Dá licença, Outro detalhe. dá licença, vereador. Queria fazer só uma colocação. Não seria muito mais prático, menos burocrático,
Veja bem, nós estamos criando uma coisa aí, é uma coisa que talvez até seja inconstitucional, não sei, é um negócio que vai mexer muito longe. Não seria mais prático, por exemplo, vocês acham muito difícil de conservar esse trecho de estrada da Vila Aparecida a Vicente Palma? Vocês estão achando tão burocrático isso daí e estão achando tão simples fazer um pedágio. Aí que eu não estou de acordo. Uma simples máquina, uma patroa, uma simples ponte lá no Pedro Rosa, ao resto, a topografia muito boa, não é uma terra, é um solo arenoso. Veja bem, é simples de resolver porque você jogar esse caminhão para lá. Passa para o bom. Agora eu acho que isso é burocrático. Mão de obra, a máquina está aí, e o que não é burocrático seria fazer um pedaço que vai implicar com um carro de Boituva, carro de fora. Eu não concordo, eu acho muito mais reto fazer, acatar essas sugestões. Não é que não seja minha, eu acho que se nós for em prato limpo e fazer uma análise, provisoriamente, gente, tem gente que abre uma vicinagem provisoriamente até a resolver a solução, como o Aldeirino falou. O Aldeirino falou aí, o negócio é imediato, é coisa para resolver agora, o negócio do vandalismo. É resolver agora, não pode pensar muito burocracia e deixar para muito longe. Só para concluir, senhor presidente, talvez nós tenhamos esquecido, mas dois engenheiros da DERS estiveram aqui a solicitação do então presidente da Comissão de Trânsito, José Martins Pinheiro. E esse relatório ficou de chegar aqui para nós podermos analisar. Só que até hoje ele não chegou aqui. Ele está sendo elaborado segundo informações. A partir do momento que ele chegar, nós podemos até falar mais seriamente sobre isso. Ele também. Senhor presidente, Eu não. eu também estou em pleno acordo com o que foi discutido aqui. Mas, analisando bem mais profundamente a situação, esses caminhões, cada eixo que passa lá, nós temos 450 cruzeiros reais. Então eles vêm mesmo porque tem comentado de algum que eles desviam justamente para ter uma caixinha extra a mais, um almoço, que seja. Então, o certo mesmo seria a gente lutar, porque eu já também estive vendo essas notícias que o nosso colega viu também, inclusive tem cidades do litoral que fizeram mesmo, que é constitucional. O pedágio poderia até custar, o pedágio é uma mina de dinheiro, poderia até custar metade e incentivaria a passar nesse desvio que o nosso colega falou, o Getúlio, e entraria um bom dinheiro para a cidade, e seria uma forma de com esse dinheiro conseguir fazer a manutenção dessas estradas, ou aquele que não quiser diminuiria o trânsito, ou das duas, seria uma boa solução essa, de fazer um pedágio cobrando um pouco menos e desviar o trânsito pelo local indicado pelo vereador que tem esse material. Essa presidência está sentindo o seguinte, que o assunto do trânsito dos caminhões vai ser bastante empolgante, nós vamos ter bastante discussão. Então, essa presidência, antes de concluir, coloca o seguinte, voltando ao assunto do arrastão que o vereador Valdevino comentou. Esta manhã, essa presidência recebeu a visita do pai de um dos garotos que foi agredido. Imediatamente, então, depois de ele ter relatado que isso ocorreu por volta de 11 e pouco, essa presidência entrou em contato, então, com a delegacia. O delegado ainda não se encontrava lá, estava o escrivão Décio. Depois também entramos em contato com a Polícia Militar. Essa presidência, em seguida, então, veio até Boituva, conversou pessoalmente com o delegado, conversou com o prefeito, conversou com o sargento Walter, que é o subcomandante do destacamento, foi até o fórum para conversar com o juiz, mas ele estava em audiência, uma audiência que iria demorar, e como promotor, nós não temos promotor efetivo, e ele só vem de terça e quinta, então essa presidência tomou a decisão de retornar no outro dia para conversar com eles. Com relação à Polícia Militar, com relação à Polícia Civil, com relação ao Executivo, a proposta que essa presidência levou foi no sentido de que se sentássemos em uma reunião para discutir o assunto em conjunto, não isoladamente. Então, com relação a esse assunto, essa presidência vai nomear os vereadores Vanderlei Franco, Valderi de Campos, Val Marcus, para que, dando continuidade a essa conversa que essa presidência teve hoje, agenda então uma reunião
o mais rápido possível, para que a gente possa tratar a respeito desse assunto do arrastão. E nomeia os vereadores Nelson Doriguelo, Getúlio Ferraz da Silva e Nivaldo de Assis, para que então se forme essa comissão no sentido de discutir e marcar inclusive reuniões para que a gente possa discutir o problema do trânsito de caminhões pela Paulada e pelas ruas da nossa cidade. Assim que vocês tiverem as reuniões agendadas, vocês se comunicam para que a gente comunique os demais vereadores que quiserem participar. Presidente, referente ao arrastão, eu ia falar com o Paulo, colega. Estava pensando aqui, causa uma preocupação muito grande. Olhando assim, a grosso modo, a gente percebe que existe um pessoal privilegiado e existe um pessoal não privilegiado. O pessoal da boa índole, que o vereador Orlando disse, tem direito a ficar no reservado. E o pessoal que não é de boa índole não tem direito de ficar no reservado. Essa diferença social, será que não está agravando mais ainda? Porque uma das coisas que aconteceu no Rio de Janeiro foi essa diferença social. Foi quando o próprio Brizola foi obrigado a fazer piscinas nos bairros para evitar que o pessoal do morro fosse para as praias. Precisa tomar cuidado com essa parte social. Essa diferença social, esse bloqueio pode favorecer algumas pessoas, mas não está favorecendo ao todo. Precisa tomar cuidado com essa separação, com essa divisão social. É uma preocupação que... É uma preocupação, sem, a meu modo de ver, sem sentido. A gente sabe que esse pessoal nunca frequentou aquele trecho hoje interditado e nunca vai frequentar. Porque ali não se encontram pessoas do círculo deles, amizade, com os mesmos gostos e prazeres. O pessoal de uma boa índole gosta de sair, conversar, paquerar, namorar, acho que são super sadio, coisa bonita. Esse pessoal não sai de casa armado. Não digo armado, talvez até armado com revólver, faca, coisa desse tipo. Armado com coisa de impulso para brigar. Vocês conhecem? Soco inglês? O inglês, americano, o japonês, tudo quanto é tipo. Ele sai de casa, hoje eu vejo se eu consigo um quebra-pau, entendeu? Sai com essa mentalidade. E você vê, porque quando eu falo periferia eu quero dizer os bairros mais afastados, mas existe muita gente boa lá também. Como tem. Mas infelizmente também tem, como tem aqui no centro. Mas eles vêm, talvez fizessem ponto em outro lugar. E mais recentemente, de 2 meses para cá, eles estão fazendo ponto na Praça Matriz. Talvez eles fizessem ponto em outros locais e não se reunissem com tanto volume como está hoje. Você é impressionante. Eles saem, de repente você está olhando na praça, eu estou lá na sacada da minha casa, eu olho, grupo de 5 ali, 10 ali. Aí começa um problema. Um do grupo com outro grupo. Mas aparece 200 em 10 minutos. Eu nunca vi o negócio desse formigueiro. Sai de tudo quanto é lado. Eles estão todos à espreita, esperando. Deve existir algum líder, né? Eles devem ter algum líder, né? Que explica esse tipo de coisa. Talvez seja o caso, procurar descobrir. Tentar descobrir o líder, talvez. Eu acho que não seja a solução. Eu quero crer que pessoas de boa índole, como dizia Deus, como dizendo, foram tentar conversar e saíram do braço com ele. Não tem conversa, não. Quiseram até sair no braço com a polícia, que foi que comentou. Eles enfrentam medo, por estar até vezes embriagados, mais drogados, sei lá. Mas então não é, eu não vejo. Eles nunca vão frequentar as lojas do pessoal. Eles não se misturam. Talvez eles sejam preconceituosos e não em seu pessoal. Não agrava. Eu estou dizendo o seguinte, poderá acontecer um negócio desse social. Sim, se eles não têm a oportunidade de participar e nunca participaram, hoje estão com vontade de participar. E por essa revolta, talvez mostrando essa revolta, entendeu? Destruindo uma coisa que pode ser boa, por eles não terem essa oportunidade de participar. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que... Você acompanhando todas as reportagens... Eu vivo bem o drama. Você acompanhando todas as reportagens desses arrastões, acompanhando toda a reportagem desses arrastões, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, todos os lugares que aconteceu,
fim de semana no Guarujá, presenciei também. Isso é um problema social. É uma camada que vem porque não tem aquele poder aquisitivo de conviver naquela sociedade com a questão O dela. presidente vai suspender a sessão por 2 minutos, 3 minutos no máximo, porque o diálogo está virando conversa. E nós ainda estamos em sessão. Eu realmente eu ia encerrar dizendo que. Só procuro o meu ponto de Eu vista. ia encerrar dizendo que eu não concordo. Eu acho que realmente eles nunca vão se misturar e não é isso que causa esse tipo de. Só Esse fiz um tipo de comentário de preocupação. eu acho que é isso que causa esse tipo de reação. Não? Eu acho que eles já saem com essa mentalidade de casa. E já saíram há muito tempo. E hoje eles estão curtindo. Lá não é problema de espaço reservado para um determinado grupo, o Ferreira, porque lá pode entrar qualquer pessoa, é apenas é questão de impedido do trânsito para maior segurança daquele pessoal. Mas não é reservado para um determinado grupo. Ali pode entrar quem quiser. Ali participam pessoas de boa índole, pobre, rico, de toda a camada social. Acontece que esse pessoal, uns 3, 4 meses atrás, eles ficavam em frente à Cidelar domingo à tarde. Vocês devem ter conhecimento disso. Eles faziam um ponto ali, e ali quem passava eles mexiam e não queriam brigar. De domingo à tarde eles eram em frente à Cidelar. Agora estão ficando na Praça da Matriz. Então o negócio deles é sair para brigar. Eles estão se tornando como os vilões, como os bons da briga. Eles que são os donos da noite. Isso aí começa tipo 10 horas da noite e vai até 5 horas da madrugada. O trecho da rua ali, quando é meia-noite, 1 hora, não tem mais ninguém naquele trecho de rua. Então daí eles vão procurando os locais onde tem gente. Ou vai lá no Canecão, ou vai em frente na Praça da Matriz, ou vai nos lugares onde tem gente. Então o negócio deles é em frente. Eles chegam uma pessoa, suponhamos que você estivesse ali. Então ele chega com você mexeu com a minha irmã. Quer dizer, ele nem tem irmã. Então o primeiro argumento que ele dá já vai batendo. Então, o negócio deles é brigar, é tumultuar, é quebrar cadeado de porta, chutar porta, destruir o jardim, já aconteceu. E a polícia, a guarda patrimonial, pouco pode fazer a não ser acionar a polícia militar. Então, a guarda patrimonial está bem por dentro do assunto, eles vão ser uma pessoa, a guarda patrimonial poderá nos ajudar muito nessas reuniões de urbanas. Eles estão bem por dentro da situação. Então, não é questão social, é questão que é pessoas que querem criar encrenca. Eu queria fazer uma pergunta aos dois vereadores aí, para que eu responda. Por exemplo, selecionar o nome, mas são boituvenses que estão criando São pessoas Mas eu ia citar isso agora. É pessoas que moram em boituvenses. pra cá. Inclusive eles estão cercando o carro, não. Eu ia citar isso agora que o senhor falou. São Muita pessoas gente eu que nem moram conheço, aqui, mas são daqui. 90%, 100% são que moram aqui. Mas são pessoas que não são aquelas famílias que nasceram aqui, não. Tem gente que veio há pouco tempo. Veio há pouco tempo a cidade. Só para colocar para De vocês, 2, 3 anos, 5 eu anos. tenho um amigo pessoal que há 8 dias atrás tomou uma saraivada que esse cara ficou a semana passada inteirinha sem trabalhar. E depois de ter tomado esta saraivada, os caras ergueram ele arrebentado e falaram: olha, se você for da delegacia e der um nome, o próximo eu vou matar o seu. O próximo eu vou matar. Parece. O Zé E Camargo, você tem uma ideia que eu cheguei para esse amigo meu? Você tem uma ideia que eu cheguei para esse amigo meu? É um amigo Apenas meu. para elucidação, se alguns senhores vereadores quiserem o nome do pai do menino que foi agredido, eu dou, para que se alguém quiser pessoalmente conversar, porque ele está assim bastante com medo de alguma represália. Então eu vou me permitir não dar o nome. Mas se algum dos senhores vereadores quiserem, eu Não, passo o para vocês terem nome. uma ideia, eu cheguei para esse amigo meu e falei: não, você quer que eu vá falar com o delegado? Ele falou: pelo amor de Deus, se você fizer isso, eu estou morto. Não faça isso. eles fazem ameaça. Depois que ralou o cara mesmo. Aí eles falam: não faça isso. Bom, eu colocaria da seguinte forma: o assunto, se a gente quiser continuar conversando, nós vamos conversar a fundo. Eu acho que deu para, pelo testemunho de cada um dos senhores vereadores que aqui está, deu para sentir realmente a gravidade do problema, certo? Então a comissão está constituída. Eu tenho certeza que não só os 3 que foram nomeados à comissão, mas praticamente todos os senhores vereadores irão participar dessa reunião. Acho que é uma reunião bastante importante. A gente então vai colocar as coisas na mesa para que a gente busque
Alternativas em conjunto. Sem medo de represália. Sem medo de represália. Essa presidência vai reabrir a sessão. Antes que termine, só para dar um aviso aos nossos colegas, a respeito do nosso projeto de Previdência Social, nós já fizemos aqui umas 6 ou 7 reuniões com o Hernivaldo, o Zé Paz e Camargo tem acompanhado nossas reuniões, e amanhã devemos ter a última, talvez, nós temos progredido bastante. Eu deixaria aqui um último aviso aos companheiros que quisessem dar alguma sugestão naquele projeto. Amanhã nós devemos elaborar já as propostas para ser discutida com o senhor prefeito. Então eu gostaria que, se alguém tem aí uma sugestão, o novo vereador Ferreira parece que tem uma cópia, então se pudesse encaminhar para a gente amanhã, para que fosse discutido com aquela comissão de funcionários, assim nós entraríamos já para a votação praticamente bem discutido o assunto. É 9 horas. Essa presidência então vai passar para a ordem do dia, que consta 2 projetos. Eu passo as mãos do senhor secretário para a leitura do parecer do projeto de lei número 45/93, de 5 de outubro, projeto executivo que dispõe sobre a realização de concursos públicos para o provimento dos cargos no Parque Território e da outras providências. O referido projeto apenas regulamenta os critérios para o concurso público. Passo para o senhor secretário, então, para a leitura do parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, é de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei. Boituva, 22 de outubro de 1993, a comissão Vanderlei Franco, Nelson Doriguel, Valdivino Marcus. O referido projeto se encontra em primeira discussão. O referido projeto se encontra em primeira votação. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Eu passo a mão do senhor secretário para a leitura do parecer do projeto de lei 48/93 do Executivo, que autoriza a Prefeitura do município de Boituva a celebrar convênio com o Ministério da Saúde, objetivando a construção de uma unidade básica de saúde, UBS, no município de Boituva e da outras providências. Solicito a leitura do parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, é de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei. Está nas sessões da Câmara Municipal de Boituva, em 8 de novembro de 1993, a comissão Valdivino Marcus, Vanderlei Franco, Nelson Doriguel. Referido projeto se encontra em primeira discussão. Referido projeto se encontra em primeira votação. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Senhor presidente, como sabendo que todos os senhores vereadores que estão necessitados da urgência desses 2 projetos, eu solicito a Vossa Excelência a possibilidade de uma sessão extraordinária para que seja discutido novamente os 2 projetos em segunda discussão. Eu coloco em votação o pedido do vereador Vanderlei Franco para que seja convocada uma sessão extraordinária para apreciação em segunda votação do projeto 45 e projeto 48. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Está convocada então a sessão extraordinária. Se o senhor permite, dois, tem uma mensagem aqui, eu até havia esquecido na hora do expediente. Eu tenho aqui uma mensagem do juiz de paz, o cidadão José Carlos Marcon. Ele manda que eu seja portador de 2 agradecimentos ao vereador Valdivino Antônio Marcus e ao vereador Eulildo Ferreira, que se propuseram a funcionar como juiz de paz. Pela informação que ele me passou, ele estava realmente uma profissão estava muito difícil para ele sozinho, ele se encarna, e os 2 vereadores se prontificaram aí a fazer um rodízio para ele. Ele pediu para que eu transmitisse aí, ficou muito satisfeito com o oferecimento dos senhores para o cargo. E também, senhor presidente, aqui para que fique oficialmente aqui na nossa ata, que foi realizada no dia de ontem a convenção municipal do PPR. Nós elegemos ontem o novo diretório municipal. Foi eleito presidente do partido o ex-prefeito Vigário Sartorelli. Este vereador é o secretário da executiva, bem como delegado do partido. E também, como não poderia deixar de ser, é o líder da bancada. Só. Essa presidência, antes de encerrar essa sessão,
convoco os senhores membros da mesa para que, ao término da sessão extraordinária, nós façamos mais uma reunião para concluirmos o assunto da reunião anterior. Nada mais havendo, essa presidência declara encerrada a presente sessão, convidando todos os senhores vereadores que permaneçam em seus lugares para imediatamente fazer uma sessão extraordinária. Está encerrada a presente sessão. Havendo o número legal e sobre as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária, convocada que for anteriormente, para apreciação do projeto de lei 45/93 do Executivo e projeto de lei 48/93. Considerando que referidos projetos foram aprovados por unanimidade em primeira votação, essa presidência irá colocar os dois em votação em bloco. Se encontra então o projeto 45 e o projeto 48 em segunda discussão. Referidos projetos se encontram em segunda votação. Projeto de lei 45 e projeto de lei 48 do Executivo. Os senhores vereadores que estiverem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Nada mais havendo, e novamente sobre as bênçãos de Deus, agradecendo a presença de todos, declaramos encerrada a presente sessão extraordinária.